Lei 7492, de 86, define os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 1. A pessoa jurídica que capite ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança ou recursos de terceiros. 1A. A pessoa jurídica que ofereça serviços referentes a operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia. 2. A pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual. Dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Artigo 2º. Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo. Artigo 3º. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira. Pena: reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo único. Se a gestão é temerária, pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Artigo 5º. Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse, ou desviá-la em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, que negociar direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tenha posse, sem autorização de quem de direito. Artigo 6º. Induzir ou manter em erro sócio, investidor ou repartição pública competente relativamente à operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 7º. Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários. 1. Falsos ou falsificados. 2. Sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados. 3. Sem lastro ou garantias suficientes nos termos da legislação. 4. Sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Artigo 8º. Exigir, em desacordo com a legislação, juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 9º. Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Artigo 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores imobiliários. Pena:
reclusão de 1 a 5 anos e multa. Artigo 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Artigo 12. Deixar o ex-administrador de instituição financeira de apresentar ao investidor, ao interventor, liquidante ou síndico, nos prazos e condições estabelecidas em lei, as informações, declarações ou documentos de sua responsabilidade. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 13. Desviar bem alcançado pela indisponibilidade legal resultante de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre o interventor, o liquidante ou o síndico que se apropriar de bem abrangido pelo caput deste artigo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Artigo 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial ou em falência de instituição financeira, declaração de crédito ou reclamação falsa ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que reconhecer, como verdadeiro, crédito que não o seja. Artigo 15. Manifestar-se falsamente o interventor, o liquidante ou o síndico a respeito de assunto relativo à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Artigo 16. Fazer operar, sem a devida autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores imobiliários ou de câmbio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 17. Tomar ou receber crédito, na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25, ou deferir operações de créditos vetadas, observado o disposto no artigo 34 da Lei 4595 de 64. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: 1. Em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento nas condições referidas neste artigo. 2. De forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira. Artigo 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento em razão de ofício. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. Artigo 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 21. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para a realização de operação de câmbio. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega informação que devia prestar ou presta informação falsa. Artigo 22. Efetuar a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. Artigo 23. Omitir, retardar ou praticar o funcionário público
contra disposição expressa de lei, ato de ofício necessário ao regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos interesses e valores da ordem econômica financeira. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 24. Vetado. Da aplicação e do procedimento criminal. Artigo 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes. Parágrafo 1º. Equiparam-se aos administradores de instituição financeira o interventor, o liquidante ou o síndico. Parágrafo 2º. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no artigo 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 3.689 de 41, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa autarquia e do Banco Central do Brasil, quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. Artigo 27. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República para que este a ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou determine o arquivamento das peças de informação recebidas. Artigo 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os documentos necessários à comprovação do fato. Parágrafo único. A conduta de que trata este artigo será observada pelo interventor, liquidante ou síndico que, no curso de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime de que trata esta lei. Artigo 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar necessário, poderá requisitar a qualquer autoridade informação, documento ou diligência relativa à prova dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo único. O sigilo dos serviços e operações financeiras não pode ser invocado como óbice ao atendimento da requisição prevista no caput deste artigo. Artigo 30. Sem prejuízo do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 3.689 de 41, a prisão preventiva do acusado da prática de crime previsto nesta lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada. Artigo 31. Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança sem apelar antes de ser recolhido à prisão, ainda que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada a situação que autoriza a prisão preventiva. Artigo 32. Vetado. Artigo 33. Na fixação da pena de multa relativa aos crimes previstos nesta lei, o limite a que se refere o parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 2848 de 40, pode ser estendido até o decúplo, se verificada a situação nele cogitada. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 35. Revogam-se as disposições em contrário.